Olá, boa tarde. Estamos aqui mais uma vez reunidos no podcast No Seu Tempo. Podcast de Espiritismo e de Espiritualidade. Hoje vamos dar continuação ao estudo do livro O Nosso Lado de André Luís, psicografado por Francisco Cândido Xavier, e vamos dar início ao capítulo 31, 31º capítulo, sob o tema Vampiro. Mas antes de iniciarmos esse capítulo, quero pedir aos nossos guias, aos nossos amigos espirituais, a todos que possam estar a assistir, para que eu possa ter o discernimento para explicar da melhor forma certas passagens que vamos ler para entendimento de todos. Que os nossos espíritos, amigos, que os nossos guias, que os nossos irmãos espirituais possam estar connosco para que este estudo seja bastante positivo para todos. Que assim seja. Então, vamos dar início ao estudo do 31º capítulo. Eram 21 horas. Ainda não havíamos descansado, senão em momentos de palestra rápida, necessária à solução de problemas espirituais. Aqui um doente pedia alívio, ali outro necessitava de um passe confortante. Quando fomos atender os dois enfermos do pavilhão 11, escutei gritaria próxima. Fiz extinto movimento de aproximação, mas Narcisa deteve-me atenciosa. Não persiga, disse Narcisa. Localizam-se ali os desequilibrados do sexo. O quadro seria extremamente doloroso para os seus olhos. Guarde essa emoção para mais tarde. Não insisti. Entretanto, fervilhavam-me no cérebro de mil interrogações. Abrira-se um mundo novo à minha pesquisa intelectual. Era indispensável recordar o conceito da genitora de Lisias a cada momento para não me desviar da obrigação justa. Aqui temos uma parte importante já deste texto, na qual há este aviso por parte de Dona Lara. O que é que significaria isto, desequilibrados do sexo? Bem, como já vimos também, e falei no capítulo 18, o instinto sexual é inerente ao espírito encarnado, que o manifesta conforme a sua condição evolutiva, desde a busca desregrada do prazer pessoal na inferioridade, cuja fixação mental acarretaria graves distúrbios, os chamados desequilíbrios do sexo, até a nobreza superior dos que utilizam a energia sexual como potência criativa e como fonte de amor para o alimento da alma, independente do ato sexual em si. Estão a ver aqui a diferença entre o instinto e inteligência, mas eu vou falar mais em detalhe que fui buscar a pergunta 75A do Livro dos Espíritos, onde está mencionado. Isto é um comentário de Allan Kardec. O instinto é uma inteligência rudimentar que difere da inteligência propriamente dita, porque as suas manifestações são quase sempre espontâneas. A manifestação da inteligência são produtos da avaliação e de uma decisão. O instinto varia em suas manifestações de acordo com as espécies e suas necessidades. Nos seres que têm a consciência e a percepção das coisas exteriores, o instinto se alia com a inteligência, ou seja, com a vontade e com a liberdade. Também sobre a energia sexual, no livro Vida e Sexo de Emmanuel, no capítulo 5, Emmanuel escreve: a energia sexual como recurso da lei da atração na perpetuidade do universo é inerente à própria vida, gerando cargas magnéticas em todos os seres à fase das potencialidades criativas de que se reveste. Nos seres primitivos, situados nos primeiros graus de emoção e de raciocínio, e ainda em todas as criaturas que se demoram voluntariamente no nível dos brutos, a descarga de semelhante energia se opera inconsideravelmente. Isso, porém, lhes custa resultados angustiosos a lhes entenderem longos tempos de fixação em existências menos felizes, das quais a vida, muito
muito ou pouco, ensina a cada um que ninguém abusa de alguém sem causar prejuízo a si mesmo. Esta parte é muito importante pensarmos sobre isto. À medida que a individualidade evolui, no entanto, passa a compreender que a energia sexual envolve o impositivo do discernimento e responsabilidade em sua aplicação e que, por isso, deve ser controlado por valores morais que lhes garantam um emprego digno, seja na criação de formas ou na reprodução, assegurando da família ou a criação de obras beneméritas, da sensibilidade e da cultura para a reprodução e extensão do progresso e da experiência, da beleza e do amor, na evolução e aperfeiçoamento da vida do planeta. Também sobre o sexo, Emmanuel explica o seguinte: atendendo à soma das qualidades adquiridas na experiência das próprias reencarnações, o espírito se revela no plano físico pelas tendências que registra no seu íntimo do ser, tipificando-se na condição de homem ou mulher conforme as tarefas que lhes cabe realizar. Além disso, o individualmente, muitas vezes, independente dos sinais morfológicos, encerra em si extensa problemática que se, tratando de vinculações e inclinações de caráter múltiplo, cada pessoa se distingue por determinadas particularidades no mundo emotivo. O sexo se define, desse modo, por atributo não apenas respeitável, mas profundamente santo da natureza, exigindo educação e controle. Além dele, dimanam forças criativas às quais devemos na Terra o instinto da reencarnação, o templo do lar, as bênçãos da família, as alegrias revitalizadoras do afeto e o tesouro inapreciável dos estímulos espirituais. Esta parte é muito importante realçar e esta situação que Emmanuel nos está a explicar demonstra exatamente a importância do controle sobre isto. A importância, se nós desviarmos, o que é que pode acontecer. Mas fechamos, nós no capítulo 21, eu falei sobre a casa mental, se recordam. E também, o que é o subconsciente? Vamos lá ver. No sistema nervoso, temos o cérebro inicial, repositório dos movimentos, instintos e sede das atividades subconscientes. Figuremos como sendo o porão da individualidade, onde arquivamos toda a experiência e registramos os menores factos da vida. Depois também temos o consciente. No consciente, na região do córtex motor, zona de intermediária entre os lobos frontais e os nervos, temos o cérebro desenvolvido. As energias motoras de que serve a nossa mente para as manifestações imprescindíveis do atual momento evolutivo do nosso ser. E depois temos o superconsciente. O que é que isto é? Perdão? Nos planos dos lobos frontais silenciosos ainda, para a investigação científica do mundo, fazemos materiais de ordem sublime que conquistaremos gradualmente no esforço da ascensão, representando a maior parte do nosso organismo divino, da nossa evolução. Mas esta parte foi importante falar, que eu acho que é uma situação que devemos todos pensar, para percebermos isto acontece por isto ou por aquilo e quais são também os reflexos de podermos abusar nestas situações. Mas vamos voltar ao texto. E por que não a atendeu? Interrogou a enfermeira. O servidor fez um gesto de hesitação e explicou. Segundo as ordens que nos regem,
não pude fazê-lo, porque a pobrezinha estava rodeada de pontos negros. Que me diz? Revidou Narcisa assustada. Sim, senhora. Então o caso é muito grave. Curioso, segui a enfermeira através do campo enluarado. A distância não era pequena. Lado a lado via-se o arvoredo tranquilo do parque muito extenso, agitado pelo vento caritoso. Havíamos percorrido mais de 1 quilómetro quando atingimos o grande portão a que se referia o trabalhador. E aqui nesta parte do texto, há algo que é importante realçar, que é o seguinte. O que é que seriam, como está mencionado, os pontos negros que foi aqui mencionado no texto? Eu acho que nas marcas refletidas no perispírito, de atitudes obscuras, que residem na consciência daquele espírito que estamos a falar exatamente, que cedo ou tarde reclamarão as respectivas separações. Ou seja, estas coisas não são eternas. Mas vejamos, na Gênese, Allan Kardec dá aqui na Gênese, no capítulo 14, item 15, dá aqui uma informação que é a seguinte. Criando imagens fluídicas, o pensamento se reflete no envoltório perispíritico, como num espelho. Toma o corpo nele e aí de certo ponto se fotografia, ou seja, fotografa, digamos, que é deste modo que os mais secretos movimentos da alma fazem a sua repercussão, no envoltório fluídico. É assim que uma alma pode ler noutra alma como um livro e ver o que não é perceptível aos olhos do corpo. Esta parte é giro porque todos sabemos que é giro, salvo seja, mas todos sabemos que todas as nossas más decisões, as nossas dores têm um significado. E significado esse que é logo, quando nós desencarnamos, é refletido no perispírito. E é isso que estamos a falar aqui neste ser. Realmente a questão do perispírito reflete aquilo que vai na alma, aquilo que vai nele próprio. Voltemos ao texto. Deparou-se-nos então a miserável figura da mulher que implorava socorro do outro lado. Não vi senão um vulto infeliz, coberto de trapos, rosto horrorendo e pernas feridas, e chagas com feridas vivas. Mas Narcisa parecia divisar outros tais, imperceptíveis ao meu olhar, dando o assombro que estampou na fisionomia ordinariamente calma. Filhos de Deus, brandou a mendiga ao avistar-nos. Dai-me abrigo à alma cansada. Onde está o paraíso dos eleitos, para que eu possa desfrutar a paz desejada? Aquela voz chorosa sensibilizava-me o coração, dizia André Luís. Narcisa, por sua vez, mostrava-se comovida, mas falou em tom confidencial. Não está vendo os pontos negros? Não, respondi. Sua visão espiritual ainda não está suficientemente educada. O que é que Dona Laura Dona Narcisa queria dizer deste aspecto? Porque é que ela dizia que os pontos negros não eram perceptíveis aos olhos de André Luís? Como já vimos, a visão do espírito depende da sua condição evolutiva. É lógico que nós sabemos qual é a condição de André Luís, sabemos que ele teve no umbral, que ele está a evoluir. Não lhe foi ainda dada essa permissão. Vejamos também no Livro dos Espíritos, no ensaio teórico sobre a sensação dos espíritos, no item 257, o dom da visão é um atributo essencial da alma. Para ela não há obscuridade, mas é mais amplo e penetrante para os que estão purificados. Ora, aqui é uma resposta muito simples e muito direta de que Kardec menciona no Livro dos Espíritos. E vamos continuar com o texto. E depois de ligeira pausa, continuou: se estivesse nas minhas mãos, abriria imediatamente a nossa porta.
Mas quando se trata de criaturas nesta condição, nada posso resolver por mim mesma. Seria preciso recorrer ao vigilante-chefe em serviço. Assim dizendo, aproximou-se da infeliz e informou em tom fraterno. Faça o obséquio de esperar alguns minutos. Voltamos apressadamente ao interior. Pela primeira vez entrei em contato com o diretor das sentinelas das câmaras de retificação. Narcisa apresentou-me e notificou-lhe a ocorrência. Ele esboçou um gesto significativo e acrescentou: Fez muito bem, comunicando-me o facto. Vamos até lá. E então, como nós já vimos nos outros capítulos, o nosso lar, como todas as clãs espirituais, tem uma hierarquia. E é importante perceber que ela não faz nada, como há uma situação grave, ela não faz nada sem falar com o vigilante-chefe. Mas ela, ou seja, porque o conhecimento dos espíritos é irrestrito. Com certeza ele teria melhores condições de avaliar o estado dela, o estado daquela mulher infeliz, não é? Porque, vejamos, no Livro dos Espíritos, na questão 238, Allan Kardec faz a seguinte pergunta: As percepções e conhecimentos dos espíritos são ilimitadas, eles sabem todas as coisas? E a resposta é pronta e muito direta. Quanto mais se aproxima da perfeição, mais sabem. Se os espíritos superiores sabem muito, os espíritos inferiores são mais ou menos ignorantes sobre todas as coisas. Estão a entender o que é que realmente isto quer dizer? É que, apesar de a Narcisa estar ali a trabalhar, ela ainda não tem o conhecimento sobre aquele tipo de casos de uma forma profunda. Daí ter recorrido ao vigilante-chefe. Mas vamos voltar ao texto. Dirigimos-nos os três para o local indicado. Chegámos à cancela. O irmão Paulo, orientador dos vigilantes, examinou atentamente o recém-chegada do umbral e disse: Esta mulher, por enquanto, não pode receber nosso socorro. Trata-se de um dos mais fortes vampiros que tenho visto até hoje. É importante entregá-la à própria sorte. Senti-me escandalizado. Não seria faltar aos deveres cristão abandonar aquela sofredora ao azar do caminho? Narcisa, que me pareceu compartilhar da mesma impressão, adiantou-se suplicante. Mas, irmão Paulo, não há meio de acolhermos essa miserável criatura nas câmaras. Permitir essa providência, esclareceu ele, seria trair minha função de vigilante. Ora, aqui vamos parar e vamos ver primeiro que nada, o que é um vampiro, não é? Como o irmão Paulo menciona. Espiritualmente dominado como vampiro dos espíritos obsessores, desencarnados ou encarnados. É igual. Que usufruem das energias dos outros, que sustentam essa ligação de afinidade, de sintonia, de interesses e de paixões. Isto, como também, vou falar aqui nos Missionários da Luz, de André Luiz, onde está a mencionar o vampiro é toda a entidade ociosa que se vale indebitadamente das possibilidades alheias. Existe vampiração em larga escala, desde os tempos imemoráveis. Sempre existiram criaturas que vivem à custa de outrem, absorvendo as energias das mais diferentes maneiras, tanto no plano físico como pelo plano espiritual. Assim como se encontram muito apegados às sensações materiais, perseguem após o túmulo a busca desejosamente dos gozos em que se satisfaçam. Para usufruí-los, vinculam-se aos encarnados que vibram em faixa idêntica, instalando-se então o comércio de emoções doentias. Ora, o que é que isto realmente quer dizer? Perdão. Nós percebemos que muitas vezes as pessoas que têm vícios fortes,
drogas, álcool. E mesmo neste caso que estamos a falar, o espírito quando vai, o espírito quando desencarna, quando chega ao plano espiritual, mantém a mesma postura. Se não melhorou, se não teve conhecimentos para poder melhorar, mantém a mesma postura. E o que é que acontece? Se tiver alguém junto a um bar a beber, a fumar, estão muitos espíritos juntos deles. Porquê? Estão a sugar-lhe as energias. Porquê? Estão na mesma faixa. Estão como a dizer, todos têm o mesmo tipo de pensamento, o mesmo tipo de satisfação. E aí, os espíritos desencarnados ou encarnados conseguem fazer isso. Tanto mais que, se tivermos exemplos, muitas vezes nós, hum, nós estamos junto a alguém e sentimos como que a nossa energia é ser sugada, começamos a fraquejar. Saímos juntos dessa pessoa e continuamos a fraquejar. E só conseguimos realmente voltar àquilo que somos quando rezamos, quando pedimos ajuda. Isto é uma forma de vampiragem, é um chamado vampiro. Mas vejamos aqui algo que eu encontrei, que eu acho que é importante também mencionar. Quando a doutrina espírita se refere a vampiros, não fala de seres mitológicos, com dentes agudos adaptados para sugar o sangue, perdão, das pessoas saudáveis, mas sim de encarnados e desencarnados, que, desrespeitando as leis de Deus, se munem de sentimentos de vingança contra os desafetos do passado, ou de sentimentos oportunistas, e passam a viver à custa da energia de outrem. Há também aqueles seres que, embora tenham deixado o corpo físico, continuam ainda vivendo os prazeres obscuros da carne e dos vícios, como o fumo e a droga, bem como os desregramentos da bebida e do sexo entre os que se encontram impossibilitados de satisfazer os seus desejos físicos. Induzem outras pessoas encarnadas a fazê-lo e deles captam os fluidos, sentindo assim os mesmos prazeres pelo ato. Há espíritos que sugam as energias súteis dos seus hospedeiros a ponto de lhes causar sérios danos à saúde. Isto é importante porque isto pode ser muito grave. Danos à parte física, à parte psicológica, uma vez que lhes enfraquece as forças, lhes envolve em formas mentais grosseiras que os materializam mentalmente, levando-os às vezes a casos de loucura. André Luiz chamou esse processo de infecção fluídica. Não grave é o dano causado à vítima. Isto achei interessante porque reflete realmente muitas vezes o que nós sentimos, muitas vezes o que as pessoas estão ligadas a espíritos que lhes querem mal, e que estão a sugar-lhes as energias. Isso é vampirismo, pode causar uma opção grave. E quando chega a esta opção grave, como a parte que eu li, realmente pode afetar a parte psicológica, física, e realmente a pessoa sentir-se como que domada completamente pelo outro ser. Muitas vezes pode ser, como eu disse também, pode ser um desencarnado, mas também pode ser um encarnado, o que é gravíssimo. E temos de estar com atenção a isso, porque pode-nos prejudicar a nossa vida de uma forma muito, muito, muito pesada. E vamos voltar ao texto. Indicando a mendiga que esperava a decisão, a gritar impacientemente, exclamou para a enfermaria: Já notou, Narciso, alguma coisa além dos pontos negros? Agora era a minha instrutora de serviço que respondia negativamente. Pois vejo mais, respondeu o vigilante-chefe. Baixando o tom de voz, recomendou: Conte as marcas negras. Narcisa fixou o olhar na infeliz e respondeu após alguns instantes: 58. Ora, vou parar aqui o texto porque torna-se importante esta parte dos pontos negros. Mas vou continuar até ao fim, depois já falamos. O irmão Paulo, com a paciência dos que sabem esclarecer com amor, explicou: Esses pontos escuros representam 58 crianças assassinadas ao nascer. Em cada mancha vejo a imagem mental de uma criancinha aniquilada, umas por golpes esmagadoras, outras por asfixia.
Essa desventurada criatura foi profissional de ginecologia. A pretexto de aliviar consciências alheias, entregava-se aos crimes odiosos, explorando a infelicidade de jovens inexperientes. A situação dela é pior que a dos suicidas e homicidas, que por vezes apresentam atenuantes, relevantes circunstâncias que se tornam menos graves. Então, afinal, esta senhora está numa situação gravíssima. O que é que podemos definir como paciência? Como diz o irmão Paulo, com a paciência dos que sabem esclarecer. O que é que será isto da paciência? A paciência, para nós espíritas, é a paz em nós. O estado de perseverança tranquila, nascida do dever cumprido, é realizar através da compreensão íntima, sobretudo, da resignação, frente ao que ainda não podemos alcançar e, sobretudo, da indulgência para com os outros. Resignação, o que é? É o olhar da aceitação para tudo. Aquilo que não se pode mudar ou evitar com brandura no coração, mas sem o conformismo estacionário. Indulgência é o olhar da compaixão para as imperfeições alheias, sem julgar, criticar ou divulgá-las, observando destacadamente as qualidades e perdoando-lhes as ofensas recebidas. Então, aqui no texto aparece a situação dela é pior do que as dos suicidas e homicidas. Então vou tentar esclarecer esta parte. O assassinato de crianças ao nascer é um crime terrível, agravado pela prática do exercício profissional dela, que era a ginecologia. Quando está diante de um ser indefeso com direito à vida que lhe é retirado brutalmente, umas por golpes esmagadores, outras por asfixia, sabemos, não é? A pretexto de ajudar mulheres que não desejam aquela maternidade, explorando a infelicidade de jovens experientes, como diz no texto. Neste caso, o comprometimento do espírito é muito maior do que os que cometem suicídio ou que causam a morte de alguém, levados por circunstâncias relevantes para o ato realizado. Na questão 880 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta qual o primeiro de todos os direitos naturais do homem? E a resposta é o de viver. Ninguém tem o direito de atentar contra a vida de seu semelhante, nem fazer o que possa comprometer a sua existência física. Isto responde muito bem a esta questão que eu estava a pôr e infelizmente esta situação desta senhora. Mas voltamos ao texto. Recordei assombrado, os processos de medicina em que muitas vezes enxergara de perto a necessidade de a eliminação de fetos para salvar o organismo materno nas ocasiões perigosas. Mas lendo-me o pensamento, o irmão Paulo que acrescentou: não falo aqui de providências legítimas, que constitui o aspecto das provações libertadoras, refirma ao crime de assassinar os que começam a trajetória na experiência terrestre com o direito sublime da vida. Ora, aqui Paulo arrematou realmente esta conversa, mas por que é que ele se refere, Paulo, à necessidade de eliminação das nascituras para salvar o organismo materno nas ocasiões perigosas? Isto é o procedimento médico na interrupção da gestação para salvar a vida da gestante, com provas redentoras. Mas o irmão Paulo, quando ele se refere aqui, assim, vejamos, uma gravidez que exige a interrupção voluntária possui os elementos que indicam a necessidade daquela experiência para os espíritos envolvidos, que se vê no dilema entre duas vidas, do feto ou da mãe, cujo desfecho tem a opção legal de se manter a vida da gestante. Isto não é igual para todos os países, mas atualmente, em decorrência dos avanços científicos e tecnológicos na medicina, são cada vez mais raras as situações que exigem tal processamento. Mas
voltando ao Livro dos Espíritos, à questão 358, Kardec pergunta: o aborto provocado é um crime, qualquer que seja a época da gestação? E a resposta é esta: há sempre crime quando se transgride a lei de Deus. A mãe ou qualquer outra pessoa cometerá sempre um crime ao tirar a vida de uma criança antes do seu nascimento, porque é impedir a alma de suportar as provas para as quais aquele corpo seria instrumento. E na pergunta seguinte, a 359, no caso em que a mãe esteja em perigo pelo nascimento do filho, existe crime ao sacrificar a criança para salvar a mãe? E a resposta é esta: é preferível sacrificar o ser que não existe a sacrificar o que existe. Ora, aqui está uma resposta muito oportuna sobre aquilo que Paulo mencionou. Mas vejamos, a diferenciação, o irmão Paulo, entre o procedimento médico que André Luiz recordou e os tristes atos daquela profissional de ginecologia, qual é que é esta diferenciação? Vejamos, os procedimentos médicos em que se interrompe a gestação para salvar a vida da gestante se embasam na conduta prevista numa legislação, depende do país, como disse, e validada moralmente para a manutenção da vida já em curso. Já o assassinato de crianças ao nascer e praticado por aquela mulher é um crime abominável. Tanto nas leis divinas quanto nas leis dos homens, e mesmo que essa intervenção ocorresse durante a gestação, ainda seria assim um crime nas leis de Deus, o atentado contra a vida que existe no útero materno. Porém, o aborto, infelizmente em alguns países, não é considerado crime. Eu vou buscar aqui um apontamento de um livro que eu acho que é importante, Deixem-me Viver, de Luís Sérgio, por Irene Pacheco Machado. Só aqui duas frasezinhas. Em vários países o aborto cresce, até mesmo protegido pela lei. Todavia, ninguém se tem para pensar que esses crimes são praticados contra milhares de inocentes e indefesos seres. A vítima não tem voz para suplicar: deixem-me viver, não me matem, nem braços fortes para defender. Essas crianças estão sendo esquartejadas, friamente, sem piedade, por mentes gananciosas e sem Deus. Quase ninguém se importa, poucas campanhas se levantam em prol da vida desses pequenos. Vida esta tão importante como a vida de um de nós. Pois é. O aborto. Vamos continuar com o texto. Demonstrando a sensibilidade das almas nobres, Narcisa rogou ao irmão Paulo: também eu já errei muito no passado. Atendemos a esta desventurada. Se me permite, eu lhe dispensarei cuidados especiais. Conhece minha amiga? Respondeu o diretor de vigilância, impressionado pela sinceridade. Que todos somos espíritos endividados. Entretanto, todos temos a nosso favor o reconhecimento das próprias fraquezas e a boa vontade de resgatar nossos débitos. Mas esta criatura, por agora, nada deseja senão perturbar quem trabalha. Os que trazem os sentimentos calejados na falsidade emitem forças destrutivas, para que nos serve aqui um sistema de vigilância. E sorrindo, expressamente, exclamou: busquemos a prova. Ora, aqui, o que é que esta alegação, qual é esta alegação de Narcisa ao rogar ajuda àquela mulher? Ou seja, João, no versículo 8, 7, se não me engano, dizia: quem dentre vós estiver sem pecado, atire sobre ela a primeira pedra. Ou seja, se todos eles ainda eram pecadores endividados, como poderiam negar ajuda àquela mulher que pedia socorro? O grande tributo das almas nobres é saber que se coloca no lugar do outro naquele instante. Narcisa se punha a fazer por aquele espírito que gostaria que lhe fizessem se estivesse em seu lugar. Esta é importante. No Evangelho, e só aqui uma parte no Evangelho sobre o Espiritismo, segundo o Espiritismo, está Allan Kardec no capítulo 10, item 13.
A autoridade da censura não se dá em razão da autoridade moral daquela que a pronuncia. Se nos sentimos culpados por aquilo que condenamos nos outros, não temos o direito de ter essa autoridade, ainda mais usarmos de forma injusta. Caso o façamos, o direito da condenação, além disso, a consciência íntima recusa todo o respeito e toda a obediência voluntária àqueles que, estando investidos em qualquer poder, não respeitem as leis e os princípios que está encarregado de aplicar. Então, e quais são as alegações do irmão Paulo para a recusa? O irmão Paulo ele não apresentava o arrependimento e o desejo de corrigir-se, necessários à receptividade do auxílio que lhes prestasse. Ele identificava a falsa aparência das emanações mentais daquela mulher e, consequentemente, as vibrações perispirituais, através da sua visão mais penetrante do que os demais. Portanto, em sua posição, tinha o dever de negar. Esta parte torna-se importante porque ele realmente tem uma situação, tem uma obrigatoriedade, e é isso que o irmão Paulo está a seguir. Porque ela estava a ser falsa nas formas de falar das coisas. Estava a encobrir aquilo que não percebia, que os outros conseguiam ver. E não é nomeadamente o irmão Paulo, mais do que Narcisa. O vigilante-chefe aproximou-se da pedinte e perguntou: que deseja a irmã no meu auxílio fraterno? Socorro, 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 respondeu lacrimosa. Mas minha amiga, ponderou certamente, é preciso saber-se aceitar o sofrimento retificador. Por que razão tantas vezes cortou a vida a entezinhos frágeis que iam à luta para com a permissão de Deus? Ouvindo-a, inquieta, ela exibiu terrível carantonha, carão de ódio e brandou. Que me atribui esse insulto? Minha consciência está tranquila, canalha. Empreguei a existência auxiliando a maternidade na terra. Fui caridosa e crente, boa e pura. Ora, aqui está uma contradição realmente sobre a situação que ela apresentava. Mas porquê é que se pode concluir sobre a fraqueza direta do vigilante-chefe quando ele diz: por que razões tantas vezes cortou a vida a entezinhos frágeis que iam à luta com a permissão de Deus? Ora bem, na verdade ele estava prestando o socorro que ela necessitava naquele momento, disparando com muita convicção e responsabilidade raios luminosos da ideia central dos seus débitos para com as leis divinas, possibilitando assim que, diante da dor que causou àquelas criancinhas, revele-se a sua consciência. É nesse sentido que a crítica lançada deve resultar no bem, em combate do mal. Pois vejamos também no livro Joana de Anjos Responde, psicografado por Divaldo Franco, na pergunta 37, como se manifesta e qual o roteiro do arrependimento? Vejamos, o arrependimento sempre se manifesta na consciência em débito para com a vida. A princípio, ele como lembranças da falta cometida de que já se supunha existir qualquer sinal. Posteriormente, a recordação de um momento infeliz que se estabelece. Mais tarde, a ideia rediviva dominante e, por fim, a obsessão do remorso avassalador. Ou seja, o que Paulo mostrava para esta mulher é realmente para que ela se alertasse, que se desse o clique nela para perceber os erros que cometeu, para poder começar-se a retificar, a viver de uma forma diferente, mas reconhecendo os erros e retificando os erros que cometeu. Como é que é possível aquela mulher considerar-se caridosa, como ela diz, crente, como ela diz, boa e pura? Como é que isto é possível? Realmente isto só demonstra, por mais terríveis que sejam as faltas praticadas, nem todos conseguem ver que cometeram erros sem sofrimento retificador.
que promove o despertar do espírito, que busca a razão dos conflitos atuais. Então, cansado de sofrer, encontra a consciência culposa, a porta para o real arrependimento, quando, reconhecendo esses erros, deseja corrigir-se e reparar as suas faltas. Isto é realmente uma situação gravíssima que este ser, que esta mulher está a atravessar, fruto dos erros que ela fez, como dizer, conscientemente ou não, dos erros que cometeu quando estava na vida da Terra. Não é isso que se observa na fotografia, viva dos seus pensamentos e atos. Creio que a irmã ainda não recebeu nem mesmo o benefício do remorso. Quando abrir a sua alma às bênçãos de Deus, conhecendo as necessidades próprias, então volta aqui. Irada, respondeu o intelector: demónio, feiticeiro, seguidor de Satã, não voltarei jamais. Estou esperando o céu que me prometeram e que espero encontrar. Estão a ver? Realmente, Paulo tenta explicar as coisas a ela, como é que ela deve agir, e a ação dela é agressiva nas palavras. Então, como é que a fotografia viva dos pensamentos e atos, as formas de pensamento, interferem na abertura das almas à bênção de Deus? Vejamos, se as formas de pensamento retratam num perispírito, são reflexos das emanações mentais do espírito. Então, traduzem as faixas vibratórias que caracterizam essas emanações e possibilitam as sintonias correspondentes. É dessa maneira que as vibrações superiores, ou seja, as bênçãos de Deus, encontram as barreiras de oscilação vibratórias perispiritual para serem acolhidas e propagadas. Portanto, quanto mais purificado o perispírito, em decorrência da constância, da intensidade e do direcionamento elevado dos pensamentos, maior a possibilidade de harmonia íntima e ajuda. Este capítulo 31 é um capítulo tão rico em ensinamentos. Vejamos como o remorso pode ser considerado um benefício. Estudamos no capítulo 12 que na organização fluídica que acompanha o espírito durante a trajetória evolutiva encontra-se o corpo causal, formado pelos influxos mentais constituídos das impurezas adquiridas durante as diversas experiências corpóreas e ainda não reparadas. Vejamos, então, através dos conflitos íntimos, consequentemente, cedo ou tarde, torna-se indispensável para o espírito o despertar da consciência para esses débitos guardados no inconsciente, assumir a culpa pelos erros cometidos, permitindo assim o arrependimento e a necessidade de reparação. Neste processo de libertação surge o desejo de mudança e o esforço para realizar as transformações de comportamento mental. E voltemos ao texto, estamos já numa fase quase final deste capítulo 31. Assumindo a atitude ainda mais firme, falou o vigilante-chefe com autoridade: faça então em favor de retirar-se. Não temos aqui o céu que deseja. Estamos numa casa de trabalho onde os doentes reconhecem o seu mal e tentam curar-se. Junto dos servidores da boa vontade, a mendiga rebateu atrevidamente: não lhe pedi remédio nem serviço. Estou procurando o paraíso que fiz por merecer, praticando boas obras. Endereçando fuzilante, olhar de extrema cólera, perdeu o aspecto de enfermeira ambulante, retirando-se a passo firme, como quem permanece absolutamente senhora de si. Esta atitude, realmente. Mas vejamos, qual era esse céu que este ser procurava encontrar? Acho que é aquele céu que é idealizado por aqueles que são apegados às coisas materiais, imaginando a vida após a morte como reflexo dessa materialidade. O paraíso contemplativo dos eleitos deles ou o inferno eterno dos pecadores, um mistério impenetrável à compreensão humana. Situam o paraíso num céu atmosférico.
e a morada de Deus e dos anjos além desses limites. Julgam como destino derradeiro das almas bem-aventuradas, conquista de uma só existência terrena. Pois, e vamos ver o que é segundo o Espiritismo, estas definições que falámos agora, o que é o paraíso, segundo o Espiritismo. As diferentes doutrinas relativamente ao paraíso repousam todas num duplo erro considerar a Terra centro do universo, a região dos astros como limitada. Além desse limite, imaginar que todos têm colocado a residência afortunada e a morada de Todo-Poderoso, singular absurdo que coloca ao todo todas as coisas, aqueles que governam a todos, nos confins da criação, em vez de no centro, de onde o pensamento irradiante poderia abranger tudo. O que é o céu, segundo o Espiritismo? Nessa imensidade limitada, onde está o céu? É uma pergunta de Allan Kardec no Céu e o Inferno, no capítulo 1, no parte 1, capítulo 3. Nenhum contorno de traços limites. Os mundos adiantados são as últimas estações do seu caminho, que as virtudes fraqueiam e os vícios interditam. Então, aqui chegamos completamente à conclusão: céu e inferno, como dizes na Terra, não existe. Isto era conhecimento de nós, mas de qualquer das formas vale a pena sempre lembrar. Acompanhou o irmão Paulo com um olhar durante longos minutos e, voltando para nós, acrescentou: observar um vampiro existe a condição da criminosa. Declara-se inocente. É profundamente má a afirmação, boa e pura. Sofre desesperadamente e alega intranquilidade. Cria um inferno para si própria e afirma que está procurando o céu. Ante o silêncio que lhes ouvíamos a lição, o vigilante-chefe rematou: é imprescindível tomar cuidado com as boas e más aparências. Naturalmente, a infeliz será atendida em outro lugar, pela bondade divina, mas, por princípio de caridade legítima, na posição em que me encontro, não lhe poderia abrir nossas portas. Ora, a explicação não podia ser mais direta. O que é que significa? Criou um inferno, como Paulo diz, criou um inferno para si própria e assevera que está procurando o céu. O que é que ele quer dizer com isto? Eu acho que, como vimos anteriormente, tanto o céu como o inferno não são regiões localizadas para contemplações ou castigos, mas sim estados íntimos da alma que constrói seu próprio bem-estar e desarmonia aflitiva de acordo com as suas atitudes mentais. No Livro dos Espíritos, na questão 1014a, o inferno se pode traduzir por uma vida de provações extremamente dolorosa, com a incerteza de haver outra melhor. Simples. Porquê é que o vigilante-chefe acaba por mencionar observaram o vampiro, não é? Como se pode definir, como se poderia definir uma entidade que carrega tantas impurezas criminosas, que busca o bem-estar celeste, ainda vivendo em inferno particular, sem o menor sinal de remorso, sem a menor disposição de modificar suas emanações mentais de maldade? Com certeza, desejava usufruir da luz que não possui, de energias benfeitoras alheias, sem merecimento, sem esforço próprio. Era isso que este ser procurava. E com isto, uma lição muito importante sobre o que é o vampirismo, com o exemplo desta nossa irmã, chegamos ao fim do estudo deste 31º capítulo do livro Nosso Lar, de André Luís, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Para finalizar, quero pedir e agradecer, sobretudo aos nossos guias, aos nossos amigos espirituais, a todos os seres que estiveram junto de mim a ouvir, para que possamos ter um entendimento desta lição sobre o vampirismo. Possamos entender que todos os erros que cometemos, todos os males que fizermos aqui no plano terreno,
a reflexão deles no plano espiritual pode ser muito grave. Para isso temos de trabalhar nas leis de Deus, temos que caminhar no seu sentido, temos que ser para nós e para os outros, transmitir amor, transmitir paz, transmitir propriedades que nós possamos ter, progredirmos a nós e os outros a nível espiritual. Obrigado a todos e que assim seja. Voltarei dentro de um dia para continuarmos o estudo deste livro, O Nosso Lar, de André Luiz, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Muito obrigado